Olá, amigos, amigas, boa noite. Espero que todos tenham passado um bom final de semana. Na verdade, hoje é o primeiro dia da nova semana, né? E eu diminuí o número dos meus programas específicos sobre a Palestina, não que não continue merecendo, eu estou reavaliando mas é um assunto assim que a única novidade diária sobre o tema não é uma novidade, que é Israel matando diariamente. Esses dias chegou a 700 mortos, né? Mas eu queria ver durante a semana, se não for programa diário sobre a Palestina, um dia sim, um dia não, né? Para nós atualizarmos, eu até anotei aqui as últimas notícias, mas hoje não vai dar para... Esse curso nosso, hoje eu tenho aqui um aluno especial, meu netinho de 10 anos, que quer assistir a aula do vovô sobre filosofia, né? Então, para mim é uma honra muito grande. Nós estamos chegando ao fim do curso. Eu fiz aqui, olhei aqui o meu pequeno planejamento. Eu vou ter mais uma aula, porque essa aula de hoje são duas filósofas. É tão pouca coisa que tem sobre elas que eu tive que concentrar duas na mesma aula. Mas na semana que vem nós vamos ter uma aula com uma filósofa inteira, Macrina é o nome dela. Então tem mais material. Dia 10, né? E vou fechar o curso dia 17, ou 17, talvez duas aulas para encerrar o curso, porque eu deixei para a última aula, a fechar com chave de ouro o curso, a mais famosa de todas as filósofas da antiguidade clássica, Hipátia. Não confundir com Hipárquia, que nós já vimos. Então, Hipátia de Alexandria é o nome da última filósofa nossa. Então, ela tem muito material sobre ela, e aí eu acho que vou ter que dedicar duas aulas. Aí encerramos o curso em torno de 20 aulas. Foi o mesmo número de aulas do curso sobre filosofia oriental. As pessoas que fizerem contribuições no finalzinho eu vou falar todas elas. Mas quais foram as filósofas que nós já vimos? E não foi necessariamente em ordem cronológica devida. Se um dia este curso virar um livro, que eu espero que aconteça, aí eu ainda não decidi se eu apresento as filósofas em ordem cronológica histórica, aí uma simples sucessão de 1 a 20, da mais antiga para a última, ou se as apresento por escolas filosóficas. Isso aí, como está muito distante ainda, eu não tomei essa decisão. Mas quais foram as filósofas que nós já vimos e tem lá no meu canal, muitas playlists de todos os meus cursos estão lá. Já vimos Temistocleia, Arignote, Melissa, Mia, Teano, Aspásia, Perictione, Diotima, Sosípatra, Asioteia, Hipárquia, Lastênia, Leontina, Fintis, Timica, Areta. Hoje veremos Edésia e Batiz. Na próxima aula, Macrina. E encerramos com Hipátia. Então, serão 20 filósofas que nós trataremos neste singelo curso que o
maior livro que eu me apoio não tem tradução no Brasil, e a cópia são 4 volumes, já falei isso, né? Cada volume, não sei o motivo, né? Que é esse aqui, da professora Ellen White, né? A History of Women Philosophers. Este é o volume 1, que é o que eu mais uso, que são bem antigas, né? Custa 1.700 no Amazon, não sei por quê. Não é? E uma amiga, professora de filosofia da Federal de Santa Catarina, disse que eles estão traduzindo. Ela que estuda estas filósofas, né? O único livro, na forma de livro mesmo, editado no Brasil, é esse aqui. Mas, para você ter uma ideia, só esse trechinho aqui do começo, está marcado aqui, só isso aqui ela fala das filósofas antigas. O resto é Idade Média e as filósofas mais recentes. Então, é um livro importante, mas não me ajuda. Este trabalho aqui de pesquisa, eu fiquei sempre, domingo, eu fico 3, 4 horas estudando. É impressionante a dificuldade de achar coisas. Como não tem livro, então minha biblioteca, que está com quase 10 mil livros, não resolve nada, não me ajuda em nada. Então só tem internet. Na internet, para eu garimpar conteúdos de escrever roteiros, manuscritos, em torno de 4 páginas, eu tenho que pesquisar em 20 sites. Eles são muito repetitivos, porque um pega do outro, então não tem muita novidade de um para outro, né? Então, foi o caso da Aidésia, eu consegui 15 a 20 sites, mas a segunda filósofa que nós vamos ver, a Baptiste, o nome dela é Baptiste de Lampsaco. Essa aí eu achei no máximo 5 sites, não acha nada. E aonde que você pesquisa se não for o Google? Vocês conhecem alguma outra? Tem o Bing. O Bing é a mesma coisa, né? Ele vai nas mesmas localidades que o Google, né? Então, é uma dificuldade. E me dá sempre essa tristeza que eu já compartilhei com vocês. Mulheres, gênios, inteligentes, eruditas, eram professoras em academia em uma época que as mulheres não podiam sequer quase sair de casa, né? Orientaram grandes filósofos, Sócrates, Platão, mas tudo que elas escreveram não chegou nada para nós. É uma tristeza. Eu fico nessas 3, 4 horas de estudo no domingo. Minha filha está assistindo aqui também, junto com o neto. A tristeza, então, é o meu esforço de tirar a invisibilidade destas mulheres maravilhosas, mas eu não estou conseguindo. Na verdade, não consegui. Então, eu fico com essa tristeza, carrego essa tristeza por causa disso, né? Não há fontes. Por quê? Papéis, na época, não tinha. Eram papiros, né? E não duravam muito tempo. Então, alguém tinha que, depois de alguns séculos, achar aquele texto e copiar, para que ele durasse mais um tempo, né? Ou então, se não for papiro, podia ser em pele animal, tipo velino, que era o mais apropriado, mas era caríssimo, né? Não era possível para qualquer um ter acesso a isso. Tudo era caro. A tinta que você escrevia, a pena,
Então tudo era... Mas elas escreveram muita coisa. Só que ninguém, digamos assim, deu bola para elas. Ninguém copiou cópia da cópia da cópia para poder preservar, não é? Bom, feito novamente esse registro, eu tenho feito isso de quando em quando, porque meu netinho está usando aqui ó, da minha filha e fez uma contribuição. No final eu vou agradecer a todo mundo, né? Lembrando que vocês precisam se inscrever no canal, né? Inscrever não paga nada. Quem quiser ser membro do canal, aí a partir de R$ 6,90, é como se pagasse uma mensalidade. Hoje você não toma uma cerveja mais com esse valor, né? Então é um valorzinho bem... Tem outros valores maiores, né? Se vocês quiserem contribuir, nós estamos chegando a um Dirceu, professor. Nós estamos chegando a 200 membros. E acho que não chegamos ainda... Shang Peak Wave, não sei o que é isso. Não chegamos ainda, acho que é 18 mil ou 17 mil inscritos, né? Canal pequeno ainda. Bom, vamos lá. O curso foi muito proveitoso. É importante que as contribuições das mulheres para a filosofia sejam inseridas na história da filosofia no caminho, assim como outros filósofos. Professor Edgar Manioto. É. Legal. Esse nome não me é estranho, acho que eu conheço. Edésia de Alexandria. Tal qual outras filósofas, não temos uma data exata do seu nascimento nem da sua morte. Ela viveu no século V. No século V da era atual. Então, ela é uma filósofa já da nossa era comum, da era a partir do ano 1. E o que é o século V? O século V é de 401 a 500. 501 já é século VI. Por que esse número é assim? Tá bom. Por que o número é assim? Porque não teve ano zero, né? Teve o ano 1, nesta que é uma contagem religiosa. Esses dias eu pesquisei os calendários que existem no mundo. Existe o calendário assírio. Eu tenho um avô que era assírio. É o calendário mais antigo, 6.773. Depois, o segundo calendário mais antigo é o judaico. Está no ano 5.783. Então, quase 1000 anos mais recente que o assírio. Depois nós temos o calendário chinês, 4.720, é o ano lá na China. E o calendário mais recente é o calendário muçulmano, islâmico, é o ano de 1390. Né? Então, o nosso calendário é um calendário religioso, porque o ano 1 é, em tese, o ano do nascimento de Jesus Cristo. Aí houve, então, a contagem a partir do ano 1. Bom, alguns autores arriscam dizer que ela nasceu em 425 da nossa era atual, e teria morrido em 480. Vamos trabalhar com essas datas melhor do que ficarmos na dúvida e deixarmos aí sem nenhuma data, né? O local de nascimento também não é certeza, mas ela morou grande parte da sua vida, ou talvez toda a vida, em Alexandria. Aquela era uma época em que as pessoas não tinham sobrenome, não é? Então, ela chamava Edésia. Mas e aí, muitos anos depois, os historiadores
para saber quem é quem, eles acharam um jeito de dar um sobrenome para os filósofos. Edésia de Alexandria, né? Então, foi esta forma. Então, Alexandria não é o sobrenome, é o local que ela nasceu. Ela foi esposa de outro filósofo, Hérmias. Hérmias, também de Alexandria. Ele era um filósofo neoplatônico e ele nasceu em 410, então ele era mais velho que ela, em torno de 15 anos, mas ele morreu muito cedo, com 40 anos. Ele morreu no ano 450, também em Alexandria, né? Ela teve com Hérmias 2 filhos. Ambos, os 2 filhos viraram filósofos e razoavelmente conhecidos. Um chama Amônio e o outro chama Heliodoro. Eles também, então, tiveram a sua fama. Então, veja que era uma família de filósofos. A mãe, o pai e 2 filhos. Como ela ficou viúva muito cedo, a Edésia, não é? Nós não temos a data do ano que ela casou com, mas vamos dizer que ela tenha. Se ele morreu em 450 e já tinham 2 filhos pequenos, vamos dizer que ela casou no ano de 445, não é? E se nasceu em 425, então ela casou com 20 aninhos. E quando ela ficou viúva, porque o marido morreu cedo, como é que ela iria criar estas 2 crianças? Era muito difícil naquela época. Então, isto só foi possível porque houve uma ajuda do Estado. Alexandria era digamos assim, uma colônia de influência grega, não é? Então, ela leva o nome em homenagem a Alexandre, o Grande general da Macedônia. Ele que morreu jovem, com 30 e poucos anos, ele dominou 1/3 do mundo, né? Você imagina? Eu estou com uma tossinha, então vocês vão me desculpar, você vê que a voz está meio grossa, né? Mas está passando. E então, aqui a minha dúvida é se quem deu esta ajuda, na época não usava o termo pensão, não existia essa pensão, mas existiam ajudas que algumas pessoas recebiam. A minha dúvida era se ali era ainda o Império Romano, porque o Império Romano ele morre em 450. O Império Romano ele praticamente acaba no final do século V, né? Exatamente próximo de quando ela morreu, em 480. Então, pode ser que tenha sido uma ajuda do Estado romano ou do Estado grego, que ainda mantinha esta colônia ali no norte da África, em Alexandria, que hoje fica no Egito, né? Tem que atravessar o mar Mediterrâneo para chegar na Grécia. Mas os gregos atravessaram e criaram muitas colônias ali no norte da África, né? Aqui, ó. Aqui é a África. Olha o Egito aqui, ó. Atravessou esse mar aqui, ó. Aqui é a Europa. Itália, Grécia. Então era só atravessar o mar, você já estava no norte da África, não é? Bom, ela era prima
de Ciriano. Ciriano, também um filósofo. Ele era o que se chamava de escolarea. Escolarea era uma espécie de diretor de uma escola filosófica. Escolária ou escolareia, né? Ele que viveu, não se tem a data do seu nascimento, mas ele morreu quando a nossa filósofa era ainda criança, em 437. Ela tinha 8 anos quando este primo filósofo famoso da época morreu. Ele também era um filósofo neoplatônico. E ele foi professor do marido dela, do Hermias, e era um grande comentador de Platão e de Aristóteles. Né? O que é um comentador? Hoje não existe esse termo, né? Hoje existem pessoas que se dedicam a estudar alguns filósofos e viram especialistas. Isso. Eu li 3 livros sobre a Biblioteca de Alexandria. Né? Tem muita controvérsia aí. Uma delas é que quem destruiu a biblioteca foram os muçulmanos. É uma barbaridade, uma injustiça muito grande, né? Quando o Império Islâmico cresceu, a biblioteca já tinha sido destruída fazia tempo, né? Bom, Edésia, ela chegou a ser noiva, mas não casou com ele, de um outro filósofo, também mais velho que ela. O nome dele era Proclo Lício. Esse tinha sobrenome. Era raro, mas alguns tinham. Proclo, P-R-O-C-L-O, Proclo Lício. Ele viveu entre 412 e 485. Então, ele viveu 5 anos a mais do que ela. Ele era um filósofo, alguns chamam ele de Proclodiádoco. Diádoco, o que significa diádoco em grego? Significa sucessor. Ele sucedeu alguém na diretoria da escola filosófica. Também ele era um filósofo neoplatônico. Então, em Alexandria, o platonismo, o neoplatonismo, era muito forte, não é? Então, este que chegou a ser noivo dela era, então, este filósofo. Este nosso filósofo não nasceu em Alexandria. Ele foi para lá, não é? Porque tinham essas escolas filosóficas. Ele nasceu aonde? Ele nasceu em Constantinopla, já era Império Bizantino, que era, na verdade, Império Romano. É bom a gente estudar muito história, porque eu sou um historiador amador, eu não tenho formação em história, né? Fiz até o 3º ano e parei. Mas não precisa ser historiador, o importante é você... Legal. O importante é você estudar a história, não precisa ter o diploma de história, né? Tem muita gente que tem o diploma e não sabe muita coisa de história, né? Quando fala Império Bizantino, indica um livro a favor de Israel-Palestina. Não, ou é livro a favor de Israel ou é livro a favor da Palestina. As duas coisas não tem. Se for a favor da Palestina, tem o meu livro. Se você quiser ler, depois eu mostro. Então, Roma foi um grande império, talvez disputando o primeiro lugar aí. Tem algumas cursos, faculdades de história que tem historiadores, professores que ficam pesquisando só o tamanho dos impérios.
Então, o maior deve ser disputa entre o Império Britânico e o Império Romano. O Império Romano, ele era tão grande que tinha, digamos assim, dois grandes líderes, né? O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente, quando o ano de, acho que foi 386, não se apegue a esses números, porque de cabeça a gente não guarda todos os números. O que é certo foi que no ano 325, o imperador Constantino convocou um concílio, é uma reunião de bispos do mundo inteiro, para discutir uma série de questões, unificar a igreja. Mas o Império Romano ainda não tinha aderido ao cristianismo. Ele era ainda adepto do chamado paganismo. Eram muitos deuses, né? Não confundir monoteísmo, cristianismo é uma religião monoteísta, com monolatria. Monolatria, você adora um Deus que você escolhe, mas tem outros deuses, né? Sociedades politeístas. Roma era politeísta. Grécia, né? Não tem os deuses do Olimpo? Zeus, Afrodite, Aquiles, Hera, tem uma série de deuses. Eu arrisco dizer mais de 90. Cada um tinha um poder. Então, é uma sociedade politeísta. Roma era. Mas, em algum momento, o império se converte, o império adere ao cristianismo, torna-se religião de Estado. Mas não foi Constantino que fez isso. Não é? Ele facilita as coisas, ele edita um chamado Édito de Milão, que proíbe as perseguições aos cristãos, que era muito grande, mas o Estado romano, o Império Romano, só se torna cristão quase final do século IV, chegando ali nos 400. Mas era um império muito grande. Tinha até o que é a Turquia hoje e todo o norte da África e parte da Europa, né? Então, este filósofo Próclo, com que ela foi noiva, mas não se casou com ele, ele nasceu do outro lado do mundo, lá em Constantinopla. Essa cidade passou a ter este nome em homenagem ao imperador Constantino. O nome da cidade original era Bizâncio. Por isso que nós falamos Império Bizantino. Bizâncio é o nome de uma cidade, não confundir Império Bizantino, que Bizantino é o nome do imperador. Não, né? E o Próclo, então, foi prometido, né? Aliás, a Edésia, a nossa filósofa, foi prometida a Próclo em casamento. Por quem? Pelo diretor da escola, o Ciriano. Logo que ela era muito jovem, era uma época que as mulheres, na maioria das vezes, não escolhiam com quem elas casariam. Mas os pais, algumas autoridades podiam escolher o seu futuro marido. No entanto, quando eles se conheceram pessoalmente, conta-se na história, portanto, não há uma confirmação disto que eu vou falar aqui, que uma inspiração divina advertiu ambos para que não se casassem. E eles, então, terminaram o noivado. Não é? Então, é tudo muito... Quem é que disse isso? Provavelmente o historiador chamado Diógenes Laércio, que escreveu Vida dos filósofos ilustres, etc.
Bem, mas isso é o que conta e eu, então, falo aqui. Os filhos de Edésia, Amônio Hérmias, né, que era o nome do pai, o sobrenome, né? Ele nasceu em 435. Então, aqui depois a gente tem que checar aqui algumas datas, porque ela não tinha idade ainda para ter filho nesse período. Então, deve ter algum erro de informação, né? Ele também era um filósofo neoplatônico. Ele não se converteu ao cristianismo. Não se converteu. Então, ele era desse chamado paganismo. Paganismo eram um movimento religioso que adoravam muitos tipos de deuses, geralmente deuses ligados aí à natureza, né? Sol, Deus Lua. Mas ele tinha muitos conflitos com o patriarca de Alexandria. O patriarca é uma espécie de líder da igreja que funciona como se fosse um papa, né? O papa ficava em Roma, e Alexandria tinha um representante do papa que ele chamava de patriarca, né? Mas ele acabou fazendo um acordo com esse patriarca e pôde, então, funcionar a sua escola de filosofia. Seu outro filho, com Hérmias, seu marido, também era um filósofo neoplatônico. O nome dele era Heliodoro de Alexandria. Também viveu nesse século V. O seu aluno mais famoso é chamado Damásio, o ateniense. Então, ele era de Atenas, mas estudou na academia de Alexandria. Então, ele vem, atravessa o Mediterrâneo, vai morar em Alexandria e estuda nessa academia. É como se você vai um dia estudar lá em Portugal e vai estudar na Universidade do Porto, então você vai para isso e depois você volta para a sua cidade natal, né? Esse Damásio descrevia Heliodoro, que é o filho da nossa filósofa, né, Edésia, como o melhor dotado do que seu irmão mais velho, que era o Amônio, né? Então, aí há um comentário registrado, então ficou preservado esta passagem, nós trazemos aqui uma opinião, né, de um aluno do Heliodoro, filho dela, dizendo que ele era um melhor filósofo, um melhor professor do que seu irmão mais velho, o Amônio. Após a morte do seu marido, no ano 450, ele morreu com 40 anos, né? Nasceu em 410, morreu em 450. Então, após a morte dele, já disse, ela recebe aquela ajuda para criar os filhos, mas ela se dedica a ajudar, auxiliar os necessitados. Dois filósofos
Próclo, que era para ter sido seu marido e não foi, e Ciriano, o diretor da escola, escreveram sobre ela, mas não sobre a obra dela, né? Há registros que eles disseram que ela tinha uma beleza extremada. Era uma mulher muito linda. Tinha grandes virtudes e tinha muita erudição. Então, esta sabedoria foi notada e descrita por Próclo e Ciriano. Quando ela morreu, foram feitos versos que foram recitados em seu funeral. Então, foi um funeral concorrido, que ela era famosa lá em Alexandria. Os versos foram compostos em uma métrica que não é habitual para nós de origem portuguesa, né? A métrica lá que usava na época na Grécia é o hexômetro, não é? É uma forma de medida poética literária que era usado na época e foi adotada por Homero naquele seu livro famoso, A Ilíada. Não é? Também foi adotado por Horácio em seus livros sobre sátira e foi adotado por Ovídio, historiador, em seu livro Metamorfoses. Então, portanto, esta era uma métrica quase que os portugueses nunca utilizavam, né? O pai dela, quem foi? Há um registro, um único registro, que ela era filha de Olímpio, o Velho, ou, em grego, Olimpiodoro. Olímpio, o Velho, era Olimpiodoro. Ele nasceu em 390, portanto, quando ela nasceu, o pai tinha 45 anos e ele morreu em 460, não é? Quando ela tinha 35 anos. Ele foi um professor de filosofia e foi professor de Próclo. E ele foi um alquimista famoso, além de ser também peripatético. O que é peripatético? São aqueles que lecionam, ensinam andando, caminhando, né? Aristóteles inventou isso. Ele escreveu um livro famoso na época, como alquimista. O título do livro era Sobre a Sagrada Arte da Pedra Filosofal. O que é esta pedra filosofal? É uma lenda, um mito. Eles, então, os alquímicos, são anteriores aos químicos modernos, ficavam estudando, compondo líquidos, fórmulas em laboratório, tudo muito simples, tudo muito precário, e esta pedra filosofal era alguma coisa que, se tudo que ela tocasse, viraria ouro, né? E ele dedicou sua vida a tentar mostrar que seria possível ter uma pedra dessa e separar isso da magia, mas tentar dar um ar de ciência mesmo verdadeira para essa busca do ouro, né? Evidente que ele nunca conseguiu, né? Então, vocês vejam, era só isso que nós temos sobre ela, é mais sobre alguns aspectos da vida e de homens que gravitaram no seu entorno. Todos os seus escritos perderam-se e não chegaram até nós. É uma tristeza, mas é a realidade. Vamos então agora à nossa segunda filósofa. Eu tenho que terminar em 1 hora, porque
porque outros canais maiores retransmitem este curso, né? Batiz de Lampsaco. Batiz de Lampsaco. Esta é antes da Era Comum. Então, eu acabei falando de uma da Era Comum e agora falo de uma antes da Era Comum. Ela viveu entre o século IV e o III, porque aí a contagem é decrescente, né? O século IV, antes da Era Comum, se você quiser usar antes de Cristo, fica a seu critério. Ele começa em 400 e vai até 301. Então, ele é decrescente. E ela morre no século III, que começa em 300 e vai até 201. Mas nós não temos a data precisa do nascimento e da morte. Da Edésia, nós até temos estimado, tem uma fonte que diz, né? Ela viveu, Batiz de Lampsaco, o nome está dizendo, ela viveu na cidade de Lampsaco. Os sites que eu pesquisei, eles têm um acento circunflexo no lam. Então, nós deveríamos falar Lampsaco. Como tem um PS mudo, eu acho que é inapropriado. Então, a sílaba mais forte é a do meio, não é? Então, Lampsaco. Bom, onde fica Lampsaco? O nome hoje dessa cidade é Lapseki. É uma cidade turca que fica na região de Mármara, que é o mar de Mármara, né? Eu que estive em Istambul, tem um lugar assim que eu visitei, era um restaurante, jantei lá uma vez. De um lado é o mar de Mármara, do outro lado é o Bósforo, o mar de Bósforo. Tem um estreito de Bósforo, famosíssimo e estratégico, mas esse é assunto para a geopolítica, não para a filosofia, né? Esta cidade de Lampsaco, ela foi fundada por colonos gregos no século VI antes da Era Comum. Então, digamos assim, 200, 300 anos antes desta nossa filósofa nascer, eles fundaram essa cidade, e esta cidade disputava com a cidade de Mileto, né, que tem uma escola, que tem um filósofo famoso nessa cidade, que é o Tales, por isso chama Tales de Mileto. Mileto era a grande cidade por onde passavam grandes rotas comerciais. E aí Lampsaco começou a disputar com Mileto estas rotas. Ela era rival de Mileto. Batiz, escreve Batiz. Batiz, ela foi aluna de ninguém menos do que Epicuro, conhecido como Epicuro de Samos. Nós falamos dele nas duas primeiras aulas, onde eu falei das 13 escolas filosóficas gregas. O epicurismo é uma escola muito importante, né? Epicuro viveu entre 341 e 270 antes da Era Comum. Portanto, ele é depois de Sócrates, depois de Platão e depois de Aristóteles, né? Ele, então, é um filósofo famoso do chamado período helenístico grego. O que quer dizer este período helenístico grego? É um período onde não existia um país chamado Grécia, existiam muitas cidades que depois viraram cidades gregas, né? As cidades naquela época eram cidades-estado, né? Esparta, Atenas eram as mais famosas, né? E
Creta, que era uma ilha, né? Mino, né? Que aí vem o mito do Minotauro. Então, este período helenístico compreende a morte de Alexandre o Grande, que era macedônio, não era grego, igual Aristóteles era macedônio. Alexandre o Grande morreu em 323, antes da Era Comum. E vai até a anexação da Península Grega e todas as ilhas gregas. Por quem? Por Roma. Então, Roma chega prendendo e arrebentando e tomou tudo, transformou o império, né? E isso acontece no ano de 146 antes da Era Comum. Portanto, o período helenístico engloba 177 anos. Né? A escola epicurista, nós já falamos aqui algumas vezes. A filosofia principal era a busca da felicidade. A felicidade só é possível com a aponia. Aponia é uma palavra grega que significa ausência de dor física. Tudo que começa com A é a negação, né? Então, a aponia provavelmente é dor. Ápode sem pernas, né? Acéfalo sem cabeça. Tem muitas palavras começadas com A, que significa ausência. Mas eles combinam, então, aponia com ataraxia. Ataraxia é a imperturbabilidade da alma. A alma é imperturbável. Então, você só pode atingir a felicidade quando a sua alma nunca é abalada por nada. Eles acreditavam em alma, é claro, né? E quando você consegue controlar todas as dores físicas, mesmo a mais elementar, né? Bater o pé, tá com dor de garganta, etc. Então, só a partir daí é que você pode atingir a felicidade. Mas também, e nós já vimos isso, a escola epicurista, ela busca o prazer, mas há uma má interpretação do chamado hedonismo, há uma deturpação do que é o hedonismo. Eles dizem que hedonismo é a busca do prazer pelo prazer. Não, expliquei na aula passada. Você só pode buscar o prazer quando você sabe controlar o prazer. Não é? Então, não é a busca em qualquer circunstância. Não é? Então, é bom ter prazer, mas nós temos que ter o controle desse prazer. Né? Nossa filósofa Batiz era irmã de Metrodoro. São nomes assim que nós não estamos habituados a, não conhecemos, né, pessoas com esses nomes, né? Que era um filósofo epicurista famoso que viveu entre 331 e 278. Então, quando é antes da Era Comum, o número vai diminuindo. Apesar de poucos da sua obra ter chegado até nós, o grande historiador e filósofo Diógenes Laércio, que viveu na era atual, 180 até 240, ele viveu 60 anos, ele ficou famoso porque escreveu Vidas e Doutrina de Filósofos Ilustres. Esta é a grande fonte. E ele colocou neste livro,
que eu não sei se tem tradução para o nosso português. Ele colocou neste livro alguns capítulos de algumas mulheres filósofas. Então, ele é uma fonte. Há uma outra fonte, que eu estou tentando ver se consigo o livro, tem a tradução para o italiano, para o espanhol. É um livro originalmente escrito em francês, no século XVII, por Gilles Ménage, né? Eu não adquiri porque no Amazon é muito caro esse livro, né? Em torno de R$ 200, né? Eu não tenho muitos recursos, mas eu vou adquirir esse livro, seja em italiano, seja em francês, seja em espanhol. São as línguas que eu não tenho nenhum problema na leitura, né? Então, esse é um livro muito famoso. Neste livro, Diógenes Laércio diz que Metrodoro, você veja, eu estou falando do irmão dela, né? Porque tem pouca coisa sobre ela. Neste livro, Diógenes Laércio diz que Metrodoro escreveu muitos livros, em torno de 12 títulos. Um desses títulos, chamado Contra os Médicos, ele não gostava de médico, tem 3 volumes. E outro título, meu netinho está saindo, tá bom. E outro título é Contra os Sofistas. Sofistas é uma corrente filosófica grega que nós vimos na primeira e segunda aula, né? Este livro, Contra os Sofistas, tem 9 volumes. Nada disso nos chegou. Estou falando isso para ver como Metrodoro era um filósofo famoso e Batiz era a sua irmã, né? O marido de Batiz, o nome dele era Idomeneus de Lampsaco, né? Da mesma cidade, colônia grega que hoje fica na Grécia. Ele não foi um filósofo, mas pode ser considerado um historiador. Ele escreveu vários livros sobre história, né? Pode-se dizer que ele era um político que tinha bons trânsitos na chamada corte de Lampsaco. Ali tudo era tipo monarquias, principados, né? O famoso Epicuro, que criou a escola epicurista, chegou a pedir ajuda financeira para o marido de Batiz, esse Idomeneus, pedir ajuda financeira para manter a sua escola, né? Eram escolas particulares. Não sei se os alunos pagavam mensalidade, mas provavelmente pagavam alguma ajuda para a escola. Não devia ter assim um valor mensal, deve ser uma ajuda. E aí as famílias mais abastadas matriculavam seus filhos, que saíam dali e viravam filósofos. Diferente de hoje em dia, ninguém forma num curso de filosofia e vira um filósofo, vira um professor de filosofia, é diferente de ser filósofo, né? Existe um lugar na Itália chamado Vila dos Papiros. O que tem esta vila de importância? Esta vila fica numa cidade de Herculano, para nós com H, na Itália é sem H, né? Região da Campânia, na Itália. Essa era uma região próxima do famoso vulcão Vesúvio, que no ano 79 soltou as suas cinzas e sua lava e inundou ali destruiu muitas cidades. A mais famosa é Pompeia, né? Mas nesta cidade de Herculano, nesta casa, que era uma casa particular, não era nenhum lugar especial, também as cinzas cobriram tudo.
Quando fizeram escavações no século XVIII, descobriram nesta casa, chamada Vila dos Papiros, então é mais do que uma casa, poderia ser uma biblioteca, eles descobriram centenas de rolos de papiros, não é, preservados, chamuscados em volta, mas estavam em caixas, então tudo isso foi preservado, e técnicas mais modernas, né, raio-x, essas coisas, praticamente, meu amigo Carlos Figueiredo, praticamente tudo foi desvendado do que estavam nestes rolos. Por que eu estou falando isso? Bom, muitos historiadores acreditam que estes escritos, ou parte desses escritos preservados pelas cinzas vulcânicas, podem e devem ter sido provavelmente escritos por Batiz, a nossa filósofa, mas que não assinava o seu nome, né? Esta Vila dos Papiros é provavelmente a maior biblioteca preservada da antiguidade, né? Hoje é considerado, na cidade de Herculano, um patrimônio histórico da humanidade. E, concluindo, você veja também que nós não sabemos o pensamento dela. Provavelmente, por ser epicurista, defendiam as ideias desta escola, mas nada do que ela escreveu, todos os seus escritos se perderam. Então, nós só podemos falar o que outros falaram sobre elas, né? Sêneca, o jovem, não é Sêneca, o filósofo romano, com o qual eu gosto muito, né? Ele viveu entre o ano 4 antes da Era Comum até o ano 65 da Era Comum, da Era atual. Ele conta que quando o filho de Batiz morreu, o seu irmão Metrodoro, que era um filósofo que ficou famoso, mas ninguém sabe se ela escreveu coisas melhores que ele, porque só preservaram as coisas dele, né? O patriarcalismo é impressionante, né? Se até hoje é assim, você imagina lá, né? Metrodoro mandou uma carta para Batiz, né, quando seu filho morreu. Ele disse para ela: todo bem dos mortais é mortal. E, por fim, quando da própria morte do seu irmão Metrodoro, ele morreu em 277 antes da Era Comum. Ninguém menos que o próprio Epicuro escreveu para Batiz uma carta. E estas cartas, tanto a de Metrodoro como a de Epicuro, foram achados nesta Vila dos Papiros, na cidade de Herculano. É tudo o que eu consegui achar sobre Batiz de Lampsaco e de Edésia de Alexandria. É isso, pessoal. Obrigado pela audiência. Tivemos aqui duas contribuições do Ronaldo Gavlinski, sempre presente, sempre ajudando. E aqui está o nome do YouTube da minha filha, mas é o meu netinho que fez a doação. Não sei se consultou a mãe ou não, né? Mas agradeço. Pessoal, essa é uma semana. Não esqueçam que todos os dias, 10h30 da manhã, ao vivo, na TV dos Trabalhadores, na TVT, durante meia hora, eu faço os comentários sobre os principais assuntos geopolíticos mundiais. O programa chama Geopolítica em Foco.
quinta-feira, às 17 horas, continuamos o curso sobre a África, a Mártires da Descolonização Africana. E domingo que vem, voltamos com Macrina, a jovem. Tá bom? Boa semana para vocês. Tudo de bom. Obrigado. Beijo em todos e todas. Tchau.